Estudo Bíblico. Tema: Conselho Bíblico para adolescente e jovem. 6 pontos importantes para estudar. Ponto 1. Adolescente, que ainda não alcançou todo o vigor. A sua idade é de 13 a 17 anos. Ponto 2. Jovem, ainda não alcançou o seu pleno desenvolvimento. A sua idade é de 18 a 29 anos. É jovem adulto. Quando eu falo adolescente jovem, eu estou falando tanto na parte masculino como feminino. Amém? Ponto 3. Adolescente jovem, tenha zelo pela sua vida. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Vamos ouvir o que a palavra de Deus tem para ensinar o adolescente e o jovem. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Diz o seguinte: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade, que é o amor, e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Esse pequeno texto aqui, Paulo está chamando a atenção do jovem Timóteo, certo? Para ele fugir do desejo da mocidade, principalmente da fornicação, certo? Então Paulo aqui está chamando a atenção de Timóteo. No mundo secular, há muitos adolescentes e jovens que praticam o desejo da carne, que se chama concupiscência. O que é concupiscência? É fazer aquilo que Deus não quer que nem um jovem e nem um adolescente faça, que é pecar. E quais são os desejos do adolescente e do jovem no mundo secular? A cocaína, a maconha, a bebida, a noitada, a fornicação, a prostituição, o roubo, a desobediência com pai e mãe. Então, esses aí são os desejos de muitos adolescentes e muitos jovens que estão no mundo secular, que ainda não tomaram uma decisão de aceitar Jesus na sua vida e continuam na desobediência com sua mãe e com seu pai, certo? E querem prosseguir nessa vida. E muitos deles têm morrido, muitos adolescentes têm morrido de 14, certo? De 15, certo? De 16 anos, muitos têm morrido, certo? No mundo secular. E jovem também, muitos jovens têm morrido, jovem de 18 anos, de 22 anos, de 25 anos, muitos têm morrido devido a caminhar no caminho da escuridão. E muitos desses adolescentes jovens já foram evangelizados, só que eles não aceitaram realmente mudar de vida e continuaram prosseguindo, pecando, certo? E lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é o quê? É a morte, certo? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, então eles têm oportunidade. É só aceitarem a Jesus, viver uma nova vida, que eles vão ter uma vida nova e uma vida eterna, certo? Mas se eles continuarem realmente nesse desejo da carne, do pecado, tanto adolescente quanto jovem, é o que vai acontecer. Vai morrer muitos adolescentes e muitos jovens, como tem morrido, como nós temos visto na televisão e também estampado nos jornais, certo? Mas você, adolescente, você, jovem, que já aceitou a Jesus, que já está na igreja, trabalhando, caminhando, aprendendo a palavra de Deus, você está de parabéns, porque você tomou uma decisão correta. Só que agora você tem que fugir desses desejos, certo? Da mocidade, desses desejos que o mundo lhe oferece, que é a maconha, a cocaína, certo? A bebida, a noitada, a fornicação, a prostituição, o roubo, a desobediência com pai e mãe. Você tem que fugir de tudo isso. Como Timóteo, como Paulo falou,
certo? Para Timóteo. Foge do desejo da mocidade. Então, eu digo para você hoje, adolescente e jovem, você tem que fugir desse desejo da mocidade, amém? E você tem que seguir a justiça. O que é seguir a justiça que o texto fala? É você ler a palavra de Deus, é você procurar estudar, aprender a palavra de Deus, interpretar a palavra de Deus corretamente, porque ela vai ser lâmpada e vai ser luz para os teus caminhos, teus caminhos jovem e teus caminhos adolescente. A Bíblia vai ser realmente isso para a tua vida. Então você tem que seguir realmente a palavra de Deus, que é a justiça, amém? Você tem que seguir a fé que verdadeiramente Cristo lhe renovou. Você tem que seguir a fé que verdadeiramente Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Você tem que seguir a fé que realmente a palavra de Deus, ela edifica, certo? Que ela tem poder, a palavra de Deus. Você tem que ter fé, amém? E você tem que seguir a caridade, o amor, certo? O amor para com o próximo, o amor para com o seu líder da mocidade, certo? Honrar o seu líder. Você tem que ter amor com o seu pastor, com a sua pastora, honrar o seu pastor, a sua pastora, porque são os seus pais espirituais. O pastor ele é seu pai espiritual, a pastora é a sua mãe espiritual. Então você tem que ter esse amor e essa honra por eles. Se você precisar de um conselho espiritual, porque está passando por algum problema, fale com o seu líder de jovem, fale com ele, fale com seu pastor, com sua pastora, que ele vai lhe ajudar, amém? Você tem que seguir a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Você tem que andar unido com os irmãos na igreja, você tem que andar, certo? Em paz no coração, junto com os mesmos irmãos que invocam o Senhor Jesus, como você também invoca o Senhor Jesus, mas andando na paz, unido, um amando o outro, um verdadeiramente tendo realmente zelo pelo outro, certo? Faça isso que você vai ter muito sucesso em nome de Jesus, amém? Ponto 4. Adolescente e jovem. Não vá se lembrar de Deus na sua velhice, não vá se lembrar de Deus depois que você já estiver com 60 anos, certo? Porque vamos ver o que a palavra de Deus quer nos ensinar, certo? Vamos ver aqui em Eclesiastes, certo? Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Eclesiastes 12, 1. Olha o que a palavra de Deus quer ensinar para o adolescente e para o jovem. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. A gente vai ficar só com essa parte A, amém? Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Então, você não tem que fazer como o jovem e os adolescentes lá no mundo secular, que primeiro eles dizem que vão curtir a vida, certo? Que vão primeiro participar de festa, certo? De noitada, de baile, de samba, certo? Vão participar de dança, de dança de quadrilhas, certo? Festa junina. Depois é que eles vão pensar, certo? Em aceitar Jesus, em ir para a igreja, depois deles curtirem bem a vida. Quem fala isso? Tanto o jovem quanto o adolescente lá no mundo secular, eles falam isso. Não, rapaz, primeiro eu vou aceitar Jesus agora. Jesus, para mim ir para a igreja agora, eu sou novo, eu tenho que curtir a vida, certo? E isso é um pensamento errado, tanto do adolescente quanto do jovem, é errado. Ele tem que pensar realmente no Criador dele, que criou os céus e a terra e a vida dele, no vigor da vida dele, para que ele possa trabalhar grandemente na obra do Senhor, ajudar na obra de Deus aqui na terra, certo? Mas muitos pensam dessa forma. Agora você, adolescente, jovem, que já aceitou a Jesus, certo? Que está no caminho do Senhor, trabalhando na obra, ajudando, ganhando alma, certo? Você está de parabéns.
continue firme com o Senhor. Não deixe que nada lhe separe desse amor de Deus, porque você tomou uma decisão muito correta. Amém? Ponto 5. Adolescente e jovem. Não esqueça que você tomou uma decisão para ser uma nova criatura. Então, você tomou uma decisão para ser uma nova criatura. Você não tem que esquecer desse compromisso que você fez diante de Deus, de aceitar o Filho dele, Jesus, como seu Salvador, certo? Para você, jovem e adolescente. Então, você não tem que esquecer. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Entendeu? Então, você é uma nova criatura, certo? Você é uma nova criatura. Você tem um outro estilo de vida. O seu passado ficou para trás, certo? Você agora está vivendo uma nova vida com Cristo. Amém? Então, faça isso. Vamos ouvir o que a palavra de Deus quer nos falar em Salmo 119, versículo 9. O que o Salmo 119, versículo 9, quer falar para o adolescente e o jovem e ensinar o adolescente e o jovem. Amém? Diz o seguinte, Salmo 119, versículo 9. Como purificará o adolescente o seu caminho? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então, como é que o adolescente, o jovem, vai limpar cada vez mais a sua vida, vai andar cada vez mais nos caminhos iluminados de Deus? Através de quê? Da palavra. É ele lendo a palavra de Deus, é ele estudando a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus. Por isso que eu dou um conselho, tanto para o adolescente como para o jovem, que vocês têm que participar da escola dominical, para que vocês venham aprender da palavra de Deus cada vez mais. Vocês têm que participar do culto de doutrina, certo? Dia de terça-feira, culto de doutrina, certo? Se você não está fazendo nada dia de terça-feira à noite, vá para o culto de doutrina aprender a palavra de Deus, meu amado. Você adolescente, você jovem. Vai ser muito importante para o teu futuro você estudar, aprender a palavra de Deus na escola dominical no domingo de manhã e no culto de doutrina na terça-feira à noite. Eu lhe aconselho, certo? Você se alimentar mais e mais da palavra de Deus, amém? Você precisa verdadeiramente estudar a palavra de Deus, interpretar a palavra de Deus corretamente, porque pode ser que no futuro você venha ensinar a outras pessoas corretamente, certo? Como você aprendeu, amém? Para isso você tem que se levantar verdadeiramente e estudar e aprender a palavra de Deus, amém? Em Mateus capítulo 26, versículo 41, diz o seguinte, Mateus, versículo 26, certo? 26, 41. Diz o seguinte, Mateus, capítulo 26, versículo 41, diz o seguinte, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, você tem que orar e tem que vigiar. Você tem que vigiar e tem que orar, certo? O teu espírito ele está pronto, porque você lê a palavra de Deus, porque você participa das coisas na igreja, certo? Você realmente louva o Senhor, então o teu espírito ele está preparado, ele está pronto. Mas a tua carne, ela almeja pecar, adolescente e jovem. Ela deseja pecar. Por quê? Porque devido ao pecado adâmico de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, certo? Então você tem que estar em vigilância para que você não caia na tentação, na enganação das pessoas que queiram lhe levar a pecar, certo? Aí você tem que fazer como Jesus fez. Jesus, realmente, Satanás,
ele veio tentar Jesus quando ele estava realmente fazendo 40 dias de jejum. Ele estava com fome, certo? E cansado. E Satanás chegou com ele e disse, olha, se tu és filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então Jesus venceu Satanás na palavra. Assim você tem que realmente fazer também. Você tem que realmente usar a palavra. Quando alguém vem ali tentar fazer algo para você pecar, seja homem, seja jovem, seja mulher, vim lhe tentar, você diga para essa pessoa que você realmente é uma nova criatura, certo? Se a pessoa vir tentar lhe levar para o mundo secular, para você praticar as coisas que desagradam a Deus, você tem que ter o discernimento de saber que aquilo ali é pecado contra Deus e você não vai fazer, porque você é uma nova criatura. Aí você usa o versículo, diga que em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aí ele vai bater em retirada e você vai continuar na vitória com Cristo em nome de Jesus. Então se vigie e ore. Ore e se vigie. Faça os dois. Amém? Ponto 6. Adolescente e jovem. Vocês serão futuras colunas da igreja. Preste bem atenção. Adolescente e jovem, vocês serão futuras colunas da igreja. O que é ser futura coluna da igreja? Você será um pastor ou uma pastora, certo? Tanto jovem quanto adolescente. Futuramente, vocês vão ser um pastor ou uma pastora, certo? Um pregador ou uma pregadora do Evangelho. Missionário ou missionária. Podem ser evangelistas também, certo? Pode ser uma cantora gospel ou um cantor gospel, certo? Pode ser um intercessor ou uma intercessora, um professor ou uma professora. Mas para você ser um professor e uma professora, você tem que estudar a palavra de Deus. É necessário você estudar a palavra de Deus, certo? Para que você venha ter conhecimento, certo? Para quando você ter o seu chamado para dar aula numa escola dominical ou dar um estudo numa terça-feira, você está preparado porque você estuda, certo? A palavra de Deus no domingo na escola dominical e na terça-feira no culto de doutrina. Então, por isso que é importante. Amém? Salmo 119, versículo 11. Vamos ouvir o que esse salmo quer nos ensinar. Ensinar o jovem, adolescente e até nós mesmos também. Amém? 119, versículo 11, diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O que esse versículo quer dizer? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É que você lê a palavra de Deus, é que você estuda, aprende a palavra de Deus, e você vai tirar versículos importantes da palavra de Deus, guardar no teu coração, na tua mente, na tua memória, para você usar contra todas as astúcias de Satanás, contra a sua vida. Amém? Então, por isso que é importante realmente você estar realmente com muitos versículos gravados na sua memória, na sua mente, no seu coração, para realmente guerrear contra o inimigo através da palavra. Amém? Faça isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e está pronto a lhe ajudar. Jesus está pronto a te ajudar, adolescente e jovem. Se você está passando por um problema realmente de fraqueza, está desanimado, certo? Quer sair da igreja, Jesus está pronto a te ajudar. Tu pega a tua Bíblia, adolescente e jovem, pega a tua Bíblia, entra no teu quarto em secreto, abre no Salmo 91, lê o Salmo 91, canta 3 louvor e ora pelo menos 20 minutos para que Deus, em nome de Jesus,
venha derramar o seu Santo Espírito na tua vida, certo? Que ele venha te fortalecer, que ele venha derramar o bálsamo da alegria na tua vida, o bálsamo do Espírito Santo da alegria na tua vida. Então, quando você estiver passando por esses problemas, desanimado, fraco, querendo se desviar do caminho do Senhor, faça isso. Faça o que eu estou lhe dizendo em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia, você adolescente, você jovem. Pegue a sua Bíblia. Entra no teu quarto em secreto com Deus em nome de Jesus. Abra no Salmo 91, certo? Leia o Salmo 91, cante 3 hinos e ore pelo menos 20 minutos. Peça para Deus realmente lhe fortalecer, que o Espírito dele venha realmente tomar conta do seu ser, lhe fortalecendo, lhe alegrando, lhe levantando, lhe vivificando em nome de Jesus. Faça isso, que você vai ter vitória em nome de Jesus. Amém? Quero falar agora com o adolescente e o jovem. Quando eu digo adolescente e jovem, é tanto masculino quanto feminino, moças e rapazes, certo? Que estão na casa do Senhor. Continue firme com Jesus. Não deixe que nada lhe separe desse amor de Deus. Amém? Continue trabalhando, continue firme, que Deus tem o melhor para você. Amém? Quero falar também com o adolescente e o jovem que se desviou do caminho do Senhor, foi para o mundo secular, certo? Praticar aquilo que Deus não quer que você pratique, não quer que você faça, que é a concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? É que o jovem adolescente vai fazer aquilo que Deus não quer que ele faça. Então se arrependa, volte, certo? Se reconcilie, vá na sua igreja, fale com o seu pastor, se reconcilie, seja uma nova criatura e continue trabalhando na obra de Deus, porque Jesus te ama e quer teu bem. E aproveita enquanto é tempo, certo? Porque Jesus te ama. Agora você adolescente, você jovem que está ouvindo este vídeo, que ainda não aceitou a Jesus, aceite a Jesus na sua vida, certo? Seja uma nova criatura. Procure uma igreja evangélica, certo? Assembleia de Deus ou outra igreja, certo? Que fale verdadeiramente de Jesus, certo? E aceite, seja uma nova criatura. Você vai ter uma vida eterna e vai ser um novo cidadão na terra e no céu. Amém? Jovem adolescente, leia a Bíblia. Salmo 119, versículo 105 diz que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é lâmpada para os teus pés, luz para os teus caminhos. O que significa esse versículo? É que vai te ensinar a andar nos caminhos corretos de Deus. Amém? Então você tem que ler a Bíblia, jovem e adolescente. Não deixe de ler a Bíblia. Amém? Quero fechar com uma conclusão, certo? O mundo de hoje é só droga e prostituição. Muitos adolescentes jovens no mundo secular estão realmente entregues, certo, ao desejo da carne, à concupiscência. Por isso que muitos têm morrido, muitos adolescentes, muitos jovens têm morrido, devido a estarem praticando a concupiscência da carne, fazendo aquilo que Deus não quer que eles façam, certo? Se pegando com coisas que destroem a vida deles, que é o pecado, certo? Agora você, adolescente e jovem, que está no caminho do Senhor, certo? Fique firme, continue com Cristo. Você que é um jovem, certo? Um adolescente, se reserve, tanto masculino quanto feminino, se reserve para sua esposa. Você, moça, se reserve para o seu esposo, certo? Não pratique a fornicação, porque isso é pecado diante de Deus, certo? Jesus te ama, Jesus tem o melhor para ti, certo? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e continue firme com Cristo nos caminhos do Senhor, amém? Quero agradecer a Deus por esse estudo bíblico que tem como tema Conselho Bíblico para Adolescente e Jovem. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus e que Deus nos abençoe. Amém.